Olá, este é o canal das opiniões do Cal. O Cal sou eu. Minhas opiniões são pautadas nas experiências, no senso comum e uma vez ou outra em um autor ou teoria. O objetivo é que você as ouça e reflita. Tipos de imóveis e seus problemas locais. Vamos começar falando do apartamento, né? O apartamento nunca será você quem administrará, a não ser que vire o síndico ou a administradora, e mesmo assim não terá total poder de escolha. Sempre terá que levar em consideração a necessidade de todos e propor comuns acordos. Se for só condomínio, nunca poderá deixar de ter que pagar o condomínio, mais uma despesa mensal, às vezes se igualando até a um aluguel. Não há possibilidade de alterar a estrutura do imóvel nem o seu design. Em alguns casos, também o barulho entre apartamentos. A especulação em cima do condomínio e seus moradores por parte de empresas administradoras, prestadores de serviços e capital vadio é constante e afeta a todos. Vamos falar agora dos problemas de casas. A casa. Considere as foras de condomínio. Estou falando das foras de condomínio. Aqui o fator mais importante é a localização. Se no centro, em vila, em bairro nobre, em periferia, etc. É fato que moradores de uma mesma região, bairro ou rua possuem cultura semelhante na maioria dos casos. Pode perceber. Há bairros em que a maioria dos moradores tem família grande, possuem o hábito de compartilhamentos e confraternizações. Nesses locais, geralmente ocorrem festas periódicas com som alto, festas nas casas de alguns, possibilidades de convites aos da rua ou da região para fazer parte daquela festa daquele local, daquela casa específica. Se somado a isso a rua for sem saída ou tiver baixo fluxo de veículos, os pais apoiam que as crianças brinquem na rua e ai de quem achar ruim. Você vai impedir as crianças de brincarem, de se desenvolverem? São apenas crianças, não sabem o que estão fazendo. Nesse tipo de bairro não pode viver quem gosta de silêncio, relativo isolamento ou quem não possui essa cultura de compartilhamento, de gostos festivos ou de ficar na rua, etc. Existem também os bairros cíclicos, conforme as gerações. No auge da juventude, os filhos e novos adultos gozam ao máximo de suas propriedades, dando festas constantes, deixando seus filhos brincarem na rua e confraternizando, estimulando até eventos locais. Mas, com o passar do tempo, essas crianças e jovens adultos envelhecem, têm filhos e as crianças vão estudar e entram no mercado de trabalho até. Isso traz novamente o silêncio e a calmaria no bairro. Às vezes isso dura até a população local ficar idosa, e os descendentes, por procurarem e se instalarem em melhores locais do que aqueles que elas nasceram e passaram a juventude, não mais voltam ao bairro de origem. Isso muda quando as propriedades são vendidas e novas pessoas de cultura festiva e confraternizante vêm ao local. Aí o bairro se torna barulhento e movimentado novamente. Então é um ciclo, né? As crianças crescem, o pessoal envelhece, fica silêncio o bairro. Depois, o pessoal tem novas crianças, essas novas crianças ou novos proprietários que compraram os imóveis ali são mais festivos, aí volta a ser festivo de novo. Então vira um bairro cíclico. Há os bairros também que sempre são silenciosos, não há festas e são quase desertos, mesmo tendo moradores. Nesse tipo de bairro, geralmente moram pessoas de alto poder aquisitivo, empresários, funcionários de alta patente ou que ganham bem. Alguns desses bairros até mesmo possuem ruas com cancelas e segurança privada. As pessoas desses locais só confraternizam no máximo com os da própria família e amigos dentro da própria propriedade. Suas crianças, quando têm, brincam e se desenvolvem dentro da casa e em locais destinados a isso. A comunicação entre vizinhos é somente para as saudações básicas, bom dia, boa tarde, boa noite, ou discussões para definir algo sobre o bairro ou serviço comum, como por exemplo a segurança privada, coleta de lixo, etc., coleta seletiva, etc. E por último, o pior tipo de bairro que existe, a periferia, a favela, a comunidade. Mesmo quando é urbanizada, sua população na maioria das vezes tem baixo nível cultural e de instrução. O crime, os maus costumes, os maus esquemas se instalam de maneira geral. Repara que eu falei de maneira geral, não em todos. As ruas não planejadas são estreitas e com muitos aclives e declives. Para piorar a situação, os moradores estacionam seus carros nas ruas e calçadas, travando ainda mais a circulação. Festas são constantes e com som alto. Obras são frequentes também e parece que nunca acabam, sempre tem alguém construindo alguma coisa. Não é possível ter silêncio contínuo, ordem ou decência, até porque esses bairros muito íngremes, que parecem labirintos, você pode perceber que há um grande número de motocicletas, porque a seleção natural do local faz com que a moto seja um dos melhores meios de transporte nesse local, então o fluxo de motocicletas é enorme. A desordem é total e todos sofrem com isso. Local inadequado para quem busca silêncio, ordem, respeito e desenvolvimento.
O terceiro tipo de imóvel que a gente pode falar são as chácaras, sítios e fazenda, né? Aqui a insegurança mental é sempre presente, sendo indicado até mesmo porte e transporte de armas. Como as áreas são de difícil acesso e ao mesmo tempo são abertas aos ladrões e quadrilhas, podem se aproveitar disso. É indicado possuir cães de guarda, segurança eletrônica e, dependendo do caso, segurança privada. Outro fator a se considerar nessa zona são as invasões de áreas de mananciais, apoiadas pela prefeitura, governos corruptos, facções criminosas e até mesmo por movimentos políticos. O proprietário rural deve se preparar para que nenhuma parte de seu perímetro seja invadida. O trabalho doméstico é muito maior comparado a casas e apartamentos. O gasto de combustível também é enorme, o gasto com transporte é muito grande também. Já vista que para você ir no mercado, para você fazer o seu estoque pessoal na zona rural, é difícil. Você precisa de um meio de transporte para ir e voltar até a cidade, até a zona urbana, para pegar os itens do seu estoque e fazer lá. Tem esse lado ruim também da zona rural. Então é isso aí, esse foi as opiniões do Cal, mais um vídeo das opiniões do Cal, mais um áudio das opiniões do Cal, falando somente sobre os defeitos de cada uma dos tipos de casa, dos tipos de propriedade. Claro que eu não falei tudo, deixo aberto para você complementar ou dizer a sua opinião.